Bom, pessoal, então vamos dar início à nossa segunda prática, que trata sobre o tema preparo de soluções. Esta prática tem como objetivos preparar uma solução de ácido clorídrico, HCl, 0,1 mol por litro, e uma solução de hidróxido de sódio, NaOH, 0,1 mol por litro. Bem, vamos a algumas considerações sobre esta prática. Bom, então o tema é soluções. O que seria soluções? Soluções são misturas homogêneas. Bom, se são misturas, então o material é composto de, no mínimo, 2 componentes, tá? Então seria 2 componentes ou mais, mas tem que haver pelo menos 2 componentes. Na maioria das vezes, um dos componentes está em maior quantidade que o outro, ou os demais. Então, logo, o componente em maior quantidade é chamado de solvente. Já o componente em menor quantidade é chamado de soluto. Como representar a quantidade de cada componente numa mistura? Tá? Bom, para espécies consideradas puras, representamos quantidades de modo absoluto, ou seja, utilizando apenas uma unidade, por exemplo, 500 ml de água ou 5 gramas de platina. Tá? Mas para soluções que há 2 componentes ou mais, representamos de modo relativo, por meio da concentração. Tá? Então a concentração é uma quantidade relativa e é dada por uma fração. Tá? Nós teremos então, se quisermos saber a quantidade do componente A, supondo que essa mistura seja composta pelos componentes A, B e C, então nós devemos dividir a quantidade deste componente A pela quantidade total da solução. Uma outra forma também de representarmos seria quantidade do soluto dividido pela quantidade da solução. Então, a concentração ela acaba sendo uma forma muito útil da gente representar quantidades, principalmente quando o volume do seu material é muito grande. Digamos, eu sempre costumo pegar como exemplo os oceanos. Tá? Se nós formos calcular a quantidade de cloreto de sódio presentes na água do mar, quantidade absoluta, é praticamente impossível, mas nós podemos calcular a concentração. A concentração nós conseguimos calcular facilmente, né? Então acaba sendo muito mais útil. As unidades de concentração, as mais utilizadas são mol por litro menos 1, ou seja, número de mols do seu soluto pelo volume da solução. Gramas por ml. Também a concentração pode ser dada em porcentagem, neste caso seria massa dividido por massa, ou volume dividido por volume, ou massa dividido por volume. Isto tudo vezes 100. Pode ser dado também em ppm ou ppb. No caso, ppm seria uma parte do seu soluto para 1 milhão da sua solução. E ppb seria uma parte do seu soluto para 1 bilhão da sua solução. Temos também o p-valor, tá? Que no caso temos como exemplo o pH, mas as unidades mais utilizadas são mol por litro menos 1 e gramas por ml. Tá? Sendo que o modo que a gente consegue converter essas duas unidades uma em outra é utilizando a massa molar. Então, na teoria, a gente vai trabalhar com mols, porque as reações químicas elas são escritas utilizando mols. Tá? Os compostos, os reagentes, eles interagem em proporções fixas dadas por mol. Mas quando nós vamos pesar, quando nós vamos realizar uma prática, nós precisamos converter essa unidade para gramas, porque a nossa balança, a unidade dela é dada em gramas. Então, o tempo todo nós vamos estar fazendo essa conversão de mol para gramas ou de gramas para mol, e para isso utilizando a massa molar. Então, nós podemos ter soluções gasosas sempre, tá? Podemos ter soluções sólidas,
como exemplos as ligas metálicas, e podemos ter soluções líquidas. Nem sempre dois líquidos formarão uma solução, tá? Quando dois líquidos eles não formam uma solução, então eles são chamados de immiscíveis. Com relação às soluções líquidas, a água é o principal solvente utilizado. Então, quando nós temos uma solução líquida onde a água é utilizada como solvente, dá-se o nome de soluções aquosas. Então, se a gente pegar a concentração, por exemplo, de 0,1 mol por litro de cloreto de sódio, então quer dizer que em 1 litro de solução nós temos 0,1 mol de cloreto de sódio. Ou se a gente tiver a concentração de 0,1 gramas por ml de cloreto de sódio, quer dizer que em 1 ml nós temos 0,1 grama de cloreto de sódio. Então, no preparo da solução, a primeira etapa a gente precisa definir a espécie química, no caso, hidróxido de sódio. A segunda etapa é definir a quantidade da solução, em ml, no nosso caso será 250 ml. A terceira etapa é definir a concentração, que será 0,1 mol por litro menos 1. Então, de posse desses dados, nós já podemos realizar os cálculos. Voltando na concentração, é muito útil a gente escrever a concentração sempre deste modo, quer dizer, em 1 litro de solução nós vamos ter 0,1 mol de hidróxido de sódio. Então, em 0,25 litros de solução, que é 4 vezes menor, quantos mols que nós teremos? Então, nós teremos uma quantidade também 4 vezes menor de mols, né? Regra de 3 simples. Então, o N vai ser 0,025 mols de NaOH. Bom, então aqui nós temos a unidade mol. Mas a nossa balança, como eu disse anteriormente, a unidade dela é gramas. Então nós precisamos converter essa unidade de mols para gramas. Como que isso será feito? Utilizando a massa molar. Nós sabemos que em cada mol de hidróxido de sódio nós temos 40 gramas. Tá? Então a massa molar é 40 gramas por mol. Então agora nós escrevemos 1 mol, nós temos 40 gramas de NaOH, então se eu tenho 0,025, aqui está errado que eu tinha feito o cálculo para 100 ml, depois eu resolvi passar para 250, então na verdade onde está 0,01 é 0,25, então quantos gramas que eu vou ter? Então seria 0,025 vezes 40 gramas, que então eu vou ter 1 grama, tá? A ser pesado. Como o hidróxido de sódio é um composto muito higroscópico, tá? Então ele tem bastante água absorvida, dissolvida, na verdade seria adsorvida, desculpa. Então eu sempre utilizo este método. Eu pego a massa que tem que pesar e aumento 5%, tá? Então eu vou aumentar 5%, então na verdade eu vou pesar 1,050 gramas de hidróxido de sódio. Com relação ainda à massa molar ou peso molar, nos frascos dos reagentes vem escrito peso molar. Já no SCUG, os autores utilizam o termo massa molar. Tá? Então, tá aí a foto de um rótulo de um frasco de reagente para poder mostrar. Então, vocês quando forem consultar os frascos de reagente, estará lá sempre PM, que é indicando peso molar. Tá? Então, só chamando a atenção, porque talvez pode ter essa confusão aí. Alguns sais contêm águas de hidratação na estrutura da molécula, como, por exemplo, o cloreto de manganês, que tem 4 águas de hidratação. Então, se a gente fosse pesar esse sal, tá? Então, o peso molecular, aqui está, eu coloquei MM e escrevi peso molecular, na verdade seria massa molecular, tá? O peso molecular mais PM. 197,91 gramas mol menos 1. Logo, os cálculos para obter quantos gramas a partir do número de mols devem ser feitos considerando o valor de 197,91. Tá? Então, a gente não deve subtrair o valor da água, das 4 águas. Bom, preparo da solução agora de ácido
clorídrico, a solução 2. Também será preparado 250 ml com a concentração de 0,1 mol por litro. Então, inicialmente nós temos que achar o número de mols, tá? Nós precisamos de pegar para preparar 250 ml. Então, se em 1 litro de solução eu tenho que ter 0,1 mol, então em 0,25 litros, quantos mols que eu vou ter que ter? Então, eu vou ter que ter 0,025 mol de HCl, igual para o caso anterior, do hidróxido de sódio. Então, fazendo a conversão, tá? Vou utilizar a massa molar, vou converter mols em gramas. A massa molar do ácido clorídrico, do HCl, é 36,46 gramas por mol. Então, continuando aí, então em 1 mol eu tenho 36,46, então em 0,025 mols, quantos gramas que eu vou ter de HCl? Quantos gramas que eu vou ter que pesar? Então, eu vou ter que pesar 0,915 gramas de HCl, tá? Bom, só que nós vamos ter um probleminha aí, que isto aí é massa, em gramas, mas o HCl encontra-se em solução, que é líquida. Então, eu preciso converter massa para volume, ou seja, gramas para ml. Como que isso vai ser realizado? Isso será realizado utilizando a densidade, tá? Então, a densidade do HCl é 1,18 gramas por ml, ou seja, em 1 ml de HCl eu tenho 1,18 gramas. 1 ml da solução, tá? Da solução de HCl eu tenho 1,18 gramas. Então, se eu tenho, se eu preciso pegar 0,915 gramas de HCl, então quantos ml da solução que eu vou ter que pegar? Vou ter que pegar 0,772 ml de HCl, tá? Então, eu simplesmente converti massa em volume. Continuando, então nós devemos medir 0,772 ml de HCl para prepararmos 250 ml de solução a 0,1 mol por litro. Só que o problema que a gente tem que medir esse volume considerando que o HCl esteja puro, tá? Que seja 100% puro, mas ele não é puro, ele está em solução, tá? Então, nós temos que pegar a concentração do HCl nessa solução, sendo que a concentração do HCl nessa solução é dada pelo título ou dosagem, tá? Então, o título seria a porcentagem, aquela concentração dada em porcentagem que eu falei anteriormente, tá? Então, está aqui a dosagem ou título, varia, eu peguei o rótulo, tá? Tirei uma foto lá do rótulo do HCl concentrado, então vai variar de 36,5 a 38. Então, eu peguei esse valor mínimo de 36,5. Então, quando a gente representa título, que é uma concentração dada em porcentagem, os autores aconselham que a gente indique a unidade, ou seja, massa-massa, volume-volume ou massa-volume. Isso porque, se a gente tiver a unidade massa-massa ou massa-volume, essas duas unidades elas serão cortadas. E, ao final a gente não vai saber exatamente se o título é em relação a massa-massa ou volume-volume. No caso do HCl, como que é uma solução líquida, então a gente vai considerar que seja volume-volume, tá? Essa dosagem aí. Então vamos pegar a dosagem ou título de 36,5%. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que em 100 ml da solução eu tenho 36,5 ml de HCl. Se eu quero medir 0,772 ml de HCl puro, então quantos que eu preciso pegar da minha solução? Tá? Regrinha de 3 aí. Então, fazendo esse cálculo, vai dar 2,15 ml da solução. Então, eu coloco mais 0,05 ml, tá? Um pouquinho a mais aí. Também a bureta, desculpe, a pipeta que será utilizada será uma pipeta de 5 ml e a menor divisão dessa pipeta é 0,1 ml. Então, vai ter que ser realmente 2,2 ml.
a ser medido. Bom, passada essa parte de cálculos, vamos à parte prática, alguns cuidados que nós devemos ter, tá? Então, ambos, o hidróxido de sódio e o ácido clorídrico, são compostos corrosivos. Assim, estes não podem entrar em contato com a pele, tá? O HCl é um composto volátil. Assim, a solução concentrada do ácido desprende HCl, que é altamente tóxico. Assim, o mesmo deve ser sempre manuseado na capela, que é um equipamento de exaustão. Então, vamos dividir em 3 etapas aqui esse preparo de solução com relação à parte prática. Então, medida do reagente, tá? Então, com relação ao hidróxido de sódio. O hidróxido de sódio é um composto altamente higroscópico e absorve água durante a pesagem. Logo, a pesagem do hidróxido de sódio deve ser a mais rápida possível e o valor pesado não precisa ser exatamente igual ao valor calculado. Com relação ao HCl, a medida de volume da solução de HCl concentrado deve ser realizada na capela, utilizando-se uma pipeta graduada. Também não se deve introduzir a pipeta graduada diretamente no frasco contendo a solução de HCl concentrado. Deve-se transferir uma quantidade aproximada da solução a ser medida para um becker. Então, a partir da solução contida no becker, que será realizada a medida. Também, ao verter a solução do frasco para o becker, eu digo a solução, o HCl concentrado, o rótulo do frasco com as informações deve ficar voltado para a palma da mão, tá? Então, se a gente tiver o rótulo, digamos que esteja aqui o rótulo, então ele tem que estar voltado para a palma da mão. Esta atitude evita que ocorra danificação do rótulo devido ao escorrimento da solução, porque mesmo que seja mínima, mas há a possibilidade que ocorra um pequeno escorrimento da solução, tá? Então, sendo do lado que não há o rótulo, então não vai danificar este rótulo. E o rótulo é importante porque contém as informações sobre o reagente. A dissolução do reagente. Bom, com relação ao hidróxido de sódio, vale chamar a atenção o seguinte: se a dissolução for exotérmica, ou seja, liberar calor, como é o caso do hidróxido de sódio, temos que considerar 2 situações. A solução preparada tem alta concentração do soluto, tá? Digamos, a gente vai preparar uma solução de hidróxido de sódio acima de 1 mol por litro ou 2 mols por litro, tá? Então, a dissolução do hidróxido de sódio deve ser realizada num becker com quantidade de água de aproximadamente 80% do volume total da solução, tá? Então, deve-se esperar a solução esfriar, porque vai esquentar bastante, e após isso transferir a solução para o balão volumétrico. Neste caso, de esperar a solução esfriar, pode-se utilizar um banho de gelo para acelerar o processo. Deve-se lavar o becker com pequenas quantidades de água, vertendo a mesma para o balão volumétrico, onde encontra-se o hidróxido de sódio dissolvido, até acertar o menisco. No caso de soluções com baixa concentração do soluto ou do seu reagente, então pode-se realizar a dissolução com pequenos volumes de água, transferindo os volumes da solução para o balão sem necessidade de esperar esfriar, já que neste caso a variação de temperatura é pequena. Com relação ao HCl, quais cuidados que a gente deve ter na sua dissolução, a solução concentrada de HCl, né? Então, é também uma reação exotérmica, tá? Então, até por uma questão de lógica, ou seja, é mais fácil verter um pequeno volume em um volume maior do que o inverso. Então, assim deve-se adicionar o HCl à água e lentamente. Então, a gente vai ter o volume de água, que vai ser um volume muito maior, então a gente vai adicionar um pequeno volume de HCl na água, sempre nessa ordem, e lentamente. Tá? Então, caso o processo seja rápido, caso a gente adicione o ácido rapidamente, pode ocorrer um superaquecimento local, tá? Onde ele está sendo adicionado, com ebulição e risco de projeção do líquido.
que pode causar acidentes, né? Bom, então chegamos à última etapa aí, tá? Armazenamento do reagente. Os reagentes devem ser guardados em frascos apropriados e no frasco deve conter um rótulo com as seguintes informações, tá? Nome do material e concentração, por exemplo, hidróxido de sódio 0,1 mol por litro, data e o nome do responsável, tá? Então a gente deve indicar a data e o nome do responsável. O porquê desse procedimento? Primeiro, com relação ao nome e concentração, para a gente saber o material que está ali contido, é uma informação muito importante. E com relação à data, também porque talvez o material pode tornar-se velho, passado 1 ano, 2 anos, então a gente já pode descartar este material. E o nome da pessoa, porque caso a gente queira descartar ou outro problema que ocorra, a gente pode recorrer a essa pessoa, né? Comunicá-la. Então, o armazenamento do hidróxido de sódio, se a concentração, se a solução for muito concentrada, a gente prepara uma solução de hidróxido de sódio de alta concentração, então obrigatoriamente essa solução deve ser guardada em frascos de plástico, tá? Agora, se for uma solução de baixa concentração, ele deve ser guardado preferencialmente em frascos de plástico. Então, neste caso, pode-se até guardar em frascos de vidro, tá? E por que o hidróxido de sódio altamente concentrado, ele não pode ser guardado em frascos de vidro? É porque o hidróxido de sódio, com o tempo, ele acaba atacando a sílica, tá? Então, além de causar problemas no próprio frasco, a sua concentração também irá se alterar. Já o HCl, soluções de HCl concentradas são guardadas em frascos de vidro. As diluídas podem ser guardadas em frascos de vidro ou plástico, tá? Então, eu nunca li nada com relação à obrigatoriedade de se guardar, digamos, uma solução diluída de HCl em frasco de vidro, tá? A gente também pode guardar em frasco de plástico, não há problema algum. Tá? Então aqui a gente encerra essa parte introdutória.